Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre um componente chamado diodo Zener, cuja simbologia é esta que aparece próxima do diodo retificador comum, porém a parte do cátodo tem uma alteraçãozinha para aparecer a letra Z, então diodo Zener. O diodo Zener ele foi concebido para trabalhar na região reversa como regulação de tensão. E a curva característica dele é esta aqui. E ele é semelhante à curva característica do diodo retificador comum, porém, a região reversa possui um valor determinado pelo fabricante, que pode ser diversos valores, e ele é concebido para trabalhar operando na região reversa. Se ele for polarizado na região direta, ou seja, anodo levando positivo e cátodo negativo, o comportamento dele é a curva característica do diodo retificador comum de silício, aqui onde a tensão de ruptura da barreira de potencial é em torno de 0,7 volts. Essa tensão VZ é uma tensão de diversos valores comerciais, então aí esse valor VZ determina o ponto de ruptura chamado região Zener, mas essa ruptura não provoca o dano do componente, como seria o caso do diodo retificador comum. Porém, os valores reversos de tensão reversa têm limites, e esses limites são especificados pela corrente máxima que o diodo suporta sem se danificar, onde o produto VZ e Z máximo me dá a potência máxima que o componente pode dissipar. Então, é um cuidado que tem que ter para não sobrecarregar o componente e ele vier a se queimar. Para entender um pouco o funcionamento disso, nós vamos montar um circuito básico aqui, onde nós temos uma fonte variável de 0 a 30 volts, um resistor RS, e esse resistor RS sempre vem acompanhado quando se usa Zener, então existe um procedimento para o cálculo dele, mas até um valor usual de 470 ohms que nós vamos estar usando. Vamos então montar esse circuito com os valores de RS de 470 ohms, um resistor de carga de 1 kΩ e uma tensão V-Zener aqui no diodo de 10 volts. Nós vamos comprovar essas relações aqui matemáticas, onde o VS, que é a tensão aqui da fonte, igual a tensão no resistor de carga, no resistor RS com a tensão no resistor de carga. Ok? Então, somatório dos dois, aqui, porque estão no circuito sério. Embora que o resistor de carga esteja em paralelo com os diodos Zener, até um certo valor antes de atingir a tensão de ruptura, aqui a tensão de ruptura, VZ, enquanto não se atinge isso, ou seja, esteja na região abaixo de VZ, o somatório total da tensão, das tensões, simplesmente vai ser, claro, mantendo essa equação VS igual VRS mais VRL. Ao atingir a tensão de ruptura, VZ, a tensão VZ vai fixar o valor da tensão em RL. Então, VRL igual a VZ, quando o VZ atinge o valor de tensão reversa da região VZ, de VZ, mantendo então o valor fixo do RL no valor determinado pela tensão Zener. Em relação às correntes, nós temos que as correntes que vêm pelo resistor RS, ela se subdivide em uma corrente no Zener e outra parcela na corrente de carga, ok? Então, essas as equações. Mais especificamente, nós vamos montar esse circuitinho aqui, com os instrumentos aqui, então, para fazer as medições. Então, como eu havia dito, uma fonte variável, um resistor de carga, um resistor RS do valor de 470 ohms, vamos inserir um amperímetro para medir a corrente no resistor RS, outro amperímetro para medir a corrente no Zener, outro amperímetro para medir a corrente no resistor de carga. Vamos usar um voltímetro para medir a tensão no resistor RL, outro voltímetro para medir a tensão no resistor RS. Para efeito de cálculo, ou seja, nós estamos usando um diodo Zener com 10 volts na região Zener, um VZ igual a 10 volts, e vamos fazer um cálculo aqui. Então, se a tensão VZ é igual a 10 volts, no RL, então, eu tenho 10 volts. Então, a corrente na carga simplesmente vai ser a tensão no resistor de carga dividido pelo RL. Então, 10 volts dividido por 1 kΩ, eu teria 10 miliamperes. Então, e aí a relação IS igual a IZ mais IL, observa que, então,
esse L vai tender a ficar constante e o aumento da corrente em S vai provocar um aumento em Z. Nós vamos fazer várias variações, mas para ter um valor de referência, só conferir o cálculo para quando o VS for 25 volts. Se o VS for 25 volts, então aqui a diferença, então aqui, como o RL vai ter 10 volts fixo, a diferença então está no VRS, então vou achar 15 volts. Eu fazendo o cálculo da corrente para o resistor RS, eu teria 15 volts dividido por 470 ohms, aproximadamente 32 miliamperes. Então, no somatório aqui das correntes, eu teria então a corrente Z, aproximadamente 22 miliamperes. Então, esses são os valores aqui, só por efeito de um cálculo, de uma referência, a gente vai conferir depois. Então, pessoal, eu montei então aqui, o circuito montado está aqui. Ok? O que nós temos aqui? Temos aqui o meu circuito montado, então eu tenho o resistor RS, o diodo Zener está aqui e o resistor de carga está aqui. Ok? Esses são os valores, os componentes nossos. A fonte de tensão, a fonte simétrica, eu vou aproveitar essa parte daqui, né, vamos variar, está tudo zero, por enquanto, vamos começar do valor zero. Esse instrumento está medindo a corrente no resistor RS, esse instrumento está medindo a corrente no diodo Zener, esse instrumento está medindo a corrente no resistor RL, ok? Então nós temos as três correntes principais sendo medidas. Do lado das tensões, eu coloquei esses dois aparelhos aqui. Então eu tenho esse aparelho aqui, medindo a tensão no resistor RS, e esse outro aparelho aqui medindo a tensão no RL. Então praticamente nós vamos variar então, a tensão da fonte e verificar o comportamento, né, dessas correntes, dessas tensões, ok? Está tudo zerado porque a fonte está zerada aqui. Então eu vou aumentar aqui gradativamente a corrente, a tensão, e vamos verificar os comportamentos ali. Então aqui a fonte está com 2.4, então eu tenho aqui 1.6 mais 0.7, 2.5, né? Praticamente é o somatório da tensão no resistor de carga mais a tensão no RS. Eu observo então aqui que a corrente no Zener está zerada, a corrente no RS 2.3, 2.4, né? Porque aqui a diferença um pouquinho de precisão, por causa das escalas aqui estão diferentes aqui, né? Esse resistor de carga está medindo 2.64, 2.7 e aqui 2.5. Então, diferença de precisão nos instrumentos, praticamente considerando iguais aí, ok? Para efeito de comprovação. Aqui então as tensões 2.75 aqui no resistor de carga, mais 1.3 aqui, seria aproximadamente 4 volts, que é o total da fonte que está sendo fornecida. E observa que a corrente no Zener também está zero. Então, a tensão que está sendo aplicada no Zener é a tensão que está sendo medida aqui no resistor de carga. Então, eu teria aqui, então, 2.77, 2.8 aplicado no Zener. Então, o Zener, como ele é de 10 volts, não atingiu a tensão de ruptura ali do Zener, até a região Zener. Então, aqui, abaixo disso, dessa tensão abaixo de 10 volts, o Zener está cortado, ele está como se fosse um aberto, né? Um circuito aberto. Então, observe que a corrente do Zener continua zerada. Então, a gente tem que ter sempre em mente a curva. Então, só para lembrar que a curva de vocês aqui, ó, a curva. Então, como aqui é 10 volts, então eu estou aqui nessa região aqui, 6 volts, 5 volts, 7 volts, então abaixo de 10. Então, enquanto não atingir essa tensão VZ, o diodo Zener não vai conduzir. Tanto é que ele não está conduzindo e não está tendo nenhum efeito no circuito, porque se eu tirar ele do circuito, observe que não alterou nada. Os valores de tensões e correntes medidos aqui até agora não se alteraram. A corrente no resistor RS 5.8 aproximadamente é igual a corrente no resistor de carga, a tensão no RS 2.8 e a tensão no RL 5.8. Então, não teve efeito nenhum, né? Tirar o Zener porque ele não estava operando ainda. Vou recolocá-lo aqui no circuito e vamos então continuar aqui aumentando as tensões e verificar o momento em que ocorre a condução aqui da corrente no diodo Zener. Então vamos nos basear então na tensão que é fornecida aqui, que está sendo fornecida na carga, que é essa tensão, como está em paralelo com o Zener, é essa tensão que vai chegar no Zener para polarizar
corretamente na região reversa no valor devido lá, não? Então observa aqui 6.8, né, 7, né? Então aqui sem corrente ainda, né? Não atingiu a região Zener ainda. Aqui 8.4 volts, também está sem corrente no Zener. Porém, claro, há corrente no RS e no RL. Ok? Aqui então, observa aqui, ó, 9.8 volts. Ainda não chegou no 10. Ainda está aqui zerado a corrente no diodo Zener. Então, essa tensão de 10 volts que é da carga, como está em paralelo, é a tensão que está sendo aplicada no Zener. Se eu aumentar mais aqui aumentar mais um pouquinho, né? Aqui, ó, atingiu 10 volts, observa aqui, já apareceu uma corrente aqui no Zener, 1.9. Ok? Então, 1.9. 1.9, aproximadamente 2 aqui, mais 10, 12 miliamperes, que é o total. Então, a corrente S está subdividindo, então, uma parcela vai para o diodo Zener, 1.8, outra parcela para a carga. Como nós vamos verificar que a tensão na carga aqui vai tender a manter aos 10 volts, devido à tensão de regulação Zener, a diferença de corrente vai ser, então, passada pelo diodo Zener. Ok? Então, vamos observar isso aí. Estou aumentando a tensão da fonte, que passou para 16.8, aumentei a corrente aqui, a corrente do Zener aumentou, porém a corrente na carga permaneceu praticamente constante, devido que a tensão na carga também vai permanecer constante. Porém, o RS, a tensão nele vai aumentando, a corrente vai aumentando também. Porém, né, mas sempre mantendo a questão do somatório dos valores, né? Então, aqui, ó, o IS aumentando, o IZ aumentando, porém, a corrente na carga mantendo praticamente constante. Então, IS igual IZ mais o IL. Então, aqui, 10.3 aproximadamente, mais 9, teria 19.5 aí, 19.7. Então, a somatório está aqui, né? Esse soma de IZ mais IL é igual o IS, ok? Mantendo, então, aqui a tensão, né, fixa no diodo Zener, mantendo a tensão fixa na carga. Então, aqui, a distribuição de tensão está no RS, mais aqui, no RL, que mantém fixo. Então, o acréscimo de tensão está sendo todo aplicado no RL, que com isso aumenta a corrente. Aumentando a corrente no RL, o Zener vai manter constante a tensão aqui na carga, mas o excesso da corrente vai vir tudo por ele. Então, aqui, ó, comprovando isso, né? Aí, ó, 10 mais 10, né? Chegar até o 25 ali, que foi o que nós fizemos um cálculo preliminar, né? Só para nós conferirmos os valores ali calculados, né? Então, aqui, chegando aqui no 25 volts ali da fonte, ok? Então, só conferir os cálculos. Então, aqui, a tensão de 25 volts produziu, então, aqui uma corrente de aproximadamente aqui 30 miliamperes. Então, eu tenho aqui 10.5 mais 19.8, então seria aí 20 mais 10, 30, né? E as diferenças de precisões aqui dos instrumentos, né, nas escalas respectivas aí. Mas são bem próximos, podemos considerar iguais. E a tensão total, né, 10.4 aproximadamente na carga, mantendo fixo, e o restante aqui no resistor RS. Então, 10.4 mais 14, eu teria então aí 24.7, 24 alguma coisa aí. É próximo do 25, que é diferenças das precisões internas aqui. Tá? Então, mostramos isso aí. Então, aqui pelo cálculo, só conferindo o cálculo, o que nós temos então aqui o cálculo? Calculamos isso. Calculamos então uma tensão, né, de 10 volts no diodo Zener, mantendo constante a tensão de 10 volts no resistor RL. Encontramos a corrente no resistor RL de 10 miliamperes. Com isso, então, um VRS aproximadamente de 15, nos dando uma corrente de aproximadamente 32 miliamperes, e a corrente no Zener aproximadamente 22 miliamperes. São esses os cálculos teóricos aqui, tá? Então, aqui temos 25 volts na fonte, aqui 30.6, né? E aqui os valores distribuídos no Zener e na carga. Aqui, pelo valor medido, então pode ter diferença de precisão da fonte com relação aos instrumentos,
mas são bem próximos aí. Então eu tenho aqui 14 mais 10, 24,7. Então diferença pequena para chegar nos 25 ali, ok? Então aí são esses valores aí que nós estamos encontrando, ok? Então, pessoal, aí nós percebemos então o funcionamento do diodo Zener, como é que ele opera, que ele trabalha realmente na regulação da tensão. Vimos que antes de atingir a tensão de ruptura, o Zener ele funcionou como circuito aberto, ou seja, não estava conduzindo nada, tanto é que foi retirado do circuito e não vimos nenhuma alteração. Porém, quando ele atinge a tensão de ruptura, ele opera como um regulador de tensão, mantendo fixa a tensão sobre ele de 10 volts, porém absorvendo os excessos de corrente que passa no circuito. E para isso nós temos que tomar o cuidado para não extrapolar o limite máximo especificado pelo fabricante, para que não ocorra o dano do componente, observando então a especificação da potência máxima que é fornecida pelo fabricante quando ele informa aí a nós nos catálogos quais são os limites do componente. Ok, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham compreendido como funciona o Zener, né? Quais são as características dele. E aí, vocês agora viram na prática aqui, comprovando aqui a parte teórica. Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para vocês. Porém, mas se houver alguma dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato conosco, que nós estaremos providenciando aí, digamos aí, a informação necessária dentro do nosso alcance para vocês, ok? Então, pessoal, tenham um bom proveito desse vídeo e até a próxima oportunidade, ok? Um abraço a todos.